Entrando. Oi. Olá, querida Fátima, tudo bem? Oi, boa tarde, doutor. Boa Aqui é a minha tarde. mãe. Olha a mãezona aí, tudo bem com a senhora? Qual que é o nome da mãezona? Olha, é complicado o nome, viu, doutor? Chama Fumil. Sumiu? Fumil. Fumiu. Ah, é fácil lá. Acertei, tá vendo lá? Ah, então tá bom. Prazer em Ah, o conhecê-la, meu viu? marido, Maridão, cadê o tô pra não maridão? aparecer aqui, agora é o meu marido. Maridão aí. Qual que é o nome do marido? Também é difícil, viu, doutor? Vamos ver se eu acerto. Vandeck. Vandeck? Vandeck. Vandeck, É. Vandeck, que legal. Só que o nome do marido é alemão, não é? Vandeck? É É. alemão, também acertei. Que legal, gente. Que bacana, que família bonita. Orientais, alemães, aí tudo junto aí, ó. Olha lá. Que Que bom, legal. doutor. Olha, vocês ganharam mais Então, que um doutor, professor, vocês ganharam um a amigo. Eu tô gente aqui para foi ajudar. indicado por um amigo. Foi indicada por um amigo? É, quem é o Serginho? O senhor conhece aqui a região da Zona Norte, Largo da Parada? Aqui, Cachoeirinha. Conheço sim. Então, aqui no Largo da Parada, a gente fala que tinha o meu amigo explicou que na família dele tem um problema de uso capião. São uma família de japoneses, pasteleiros. Ah, que legal. Então, aí ele, que no caso foi o filho que me indicou, mas a causa ficou com o pai e os tios, né? Entendi. O nome dele é Sérgio. Aí a gente estava procurando, assim, quem tivesse conhecimento nessa causa de uso capião, né? Que legal. Porque a gente já tinha consultado outros advogados, e eles deram um parecer para nós, tudo, né? Mas aí quando eu falei que eu estava procurando investigar esse caso, aí esse meu amigo foi lá e apresentou o senhor para nós. Que legal. Agora vou deixar minha esposa explicar o caso. Eu sempre falo que quando a gente trabalha bem, com honestidade, com amor, respeito, sempre é o boca a boca, né? A maior propaganda é o boca a boca. Então fico muito feliz, gente, muito feliz mesmo. O escritório... E no caso deles, Deus está dando certo lá. O escritório presta serviço no Brasil todo, né? Eu e a minha equipe aqui, é um escritório bem organizado. E eu não tenho placa. Por que eu não tenho placa? Porque, como eu escrevo muitos livros sobre o assunto, eu sou doutrinador, sou professor sobre o assunto, eu sou muito conhecido nessa área, né? Então, eu sei, doutor, o senhor tem um canal do YouTube, né? Eu acompanho o senhor. Eu não coloco placa para evitar assalto, essas coisas, e porque eu quero o boca a boca, né? Justamente isso, as pessoas que nos procuram sabendo que vai resolver o problema, que vai ser bem orientado. É isso, né? Acho que a gente quer trabalhar com qualidade, né? Com paz, né? É verdade. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Ganharam mais que o professor, ganharam um amigo aqui, tá bom? Tá legal. Então, doutor, deixa eu contar a nossa história. Doutor, a minha mãe, ela tem 85 anos e tem um imóvel que ela adquiriu em 1992. Tá. Né? Ela foi lá, comprou, fez a escritura normal, tudo certinho, tudo certo, né? Só que, quando ela comprou, tinha um terreno do lado e o IPTU dela vinha com o terreno do lado. Entendeu? E tinha uma senhora que morava lá, uma família, até a senhora pediu para minha mãe, dá esse terreno para mim. E como ela sempre pagou IPTU dessa área, que ela não morava, que já, quando ela comprou já tinha gente morando, ela foi na prefeitura e desmembrou. Ela desmembrou.
Desmembrou, colocou conforme a escritura dela, certinho. Entendeu? 121 metros. Deixa eu explicar melhor. O terreno da minha sogra é 5,5 metros. Tá. Mas ela pagava IPTU sobre 10 metros. De frente, eu estou falando, né? 10 metros ela pagava. Para ela ficar isenta do IPTU, porque se ela pagasse, não sei se o senhor concorda, se ela continuasse pagando a vida toda sobre 10 metros, o outro lado, né, os outros 4,5 metros lá de terreno, se não tivesse dono, naturalmente ia ficar para ela o terreno, você concorda? Verdade. E essa questão, o novo CPC, ele trouxe grandes avanços em relação aos instrumentos para regularizar o imóvel, tanto judiciais como extrajudiciais, administrativos. Se a gente fica pagando IPTU e aceitando as coisas do jeito que está, erradas, confusas, a maior prejudicada é ela, né? Então, ela correu atrás para ela ter um número de contribuinte dela, individualizado, não foi isso? Como o terreno do lado não interessava para ela, certo? Aí ela foi lá e fez o desmembramento do IPTU só na prefeitura, a pedido desse pessoal carente que era lá do lado. E eles eram invasores desse pedacinho de terra, né? Mas não estava mexendo nada com ela, era no terreno do lado, ela foi lá e desmembrou. Desmembrou. Então, ela desmembrou, o pessoal ficou agradecido para ela por ter feito isso. Eles passaram a ter um endereço, né? O número do lote deles lá. E ela passou a ficar isenta dali para frente. Agora ela vai contar o restante do senhor. E aí, por causa da idade, ela ficou isenta dali para frente, né? Daí a escritura da minha mãe, ela fez tudo certinho, tudo bonitinho, né? E o IPTU já estava vindo com a metragem certa do terreno dela, conforme a escritura, tudo. Só que ela morou um tempo lá e depois alugou esse imóvel. Teve 2 inquilinos. Só que, como ela ia morar lá, meu marido pediu a casa e foi fazer uma reforma. Daí veio um pessoal que ficou interessado em comprar o imóvel. E a gente achou interessante, porque ela é sozinha e lá tinha escada e tudo mais, né? Para comprar uma coisa menor, né, doutor? Daí, o que aconteceu? Aí a gente foi lá no cartório pegar uma escritura atualizada. Uma certidão de propriedade atualizada, não foi? Isso. Porque é normal, é só para explicar para vocês. Nós temos a escritura pública que é feita pelo tabelião, o tabelião de notas. Ela é, segundo o artigo 108 do Código Civil, um instrumento obrigatório nas transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos. Então nós fazemos a escritura pública para conseguir registrar no cartório de imóveis competente. Mas a escritura pública ela não supre o registro. Só é dono quem tem o registro no cartório de imóveis, na matrícula e na certidão de propriedade, entendeu? Sim. Aí, doutor... Deixa eu só abrir um espacinho. Esse imóvel aí que a gente pegou para ver quanto valia, né? Como ele precisava de grandes reparos, ele não estava avaliado nem 250 mil, para o senhor ter uma ideia. Como o valor era muito baixo, resolvemos fazer uns reparos para melhorar esse preço. Aí nos deparamos com essa surpresa que ela vai contar para o senhor. Daí, doutor, quando a gente foi pegar, atualizado todos esses documentos, aí o pessoal lá do cartório falou que o imóvel não estava no nome dela mais. Nossa, que susto. Que foi entrado com uso capião e que ela não tinha mais posse. Inclusive, o número de matrícula mudou. Aí pedimos os documentos, tudo, e até pegamos todo o processo de uso capião, que é aquela casa do vizinho, que tinha entrado com uso capião, só que ele entrou com o terreno da minha mãe. Meu Deus. O número da matrícula da minha mãe. Vocês acreditam, isso é uma pergunta, né? É claro que a gente tem que investigar, mas vocês acreditam que foi de má fé ou foi por erro mesmo? Porque olha, doutor, posso falar? Para falar a verdade, a gente não sabe muito bem, porque esse uso capião foi em 2018. E só descobrimos no final do ano passado, devido a esse documento que a gente foi até o cartório. Quanto à parte que o senhor perguntou de má fé, a todo momento eu estava fazendo a obra lá, consertando a casa, em função da obra que esses vizinhos aí fizeram ao lado, aí prejudicou a nossa casa.
mesmo assim, a gente não entrou em discórdia. Não falamos nada, Eles entendeu? não falaram nada, eles só falaram assim para mim, a gente agora tem documento do nosso terreno, mas não podemos vender para usos e frutos. Só isso que eles falaram para mim. Eu entrei lá já no terreno deles, lá no caso, né, para fazer as manutenções que precisava do meu lado, que eles construíram uma casa do lado lá, levantaram um muro lá, um sobradinho lá, bem carente, né? E começou a dar várias infiltrações do nosso lado. Aí eu tive que consertar tudo. Nessa conversa com eles, em nenhum momento demonstraram ter má fé, entendeu? Entendi. Mas é assim, né, doutor? O medo deles saberem que a matrícula está no nome dele, né, doutor? E a posse está no nome dele. Aí a gente fica com medo deles poderem entrar lá no imóvel. Isso está errado, né? Isso é perigosíssimo, não pode acontecer desse jeito. Na verdade. O processo está aqui já, ó. Na verdade, o que pode ter ocorrido, claro que pode ser má fé mesmo, mas o nível da advocacia está tão ruim, gente, da advocacia, do judiciário, as coisas estão tão mal feitas, com tanta má vontade, as pessoas só querem ganhar dinheiro, que talvez fez um pedido errado, da quadra errada, o juiz não notou, o advogado não notou e o cartório não notou. Pode ser. Né? Foi Então, isso que a mulher falou para nós, que poderia ter ocorrido essa fase. Agora, gente, me fala uma coisa. Vocês foram no cartório de imóveis, questionaram isso? O cartório falou alguma coisa ou não? Como que ficou em relação? Ele falou que o juiz já deu a sentença. Meu o processo está todinho aqui. Conforme a orientação que nós tivemos anterior, o advogado pediu toda a papelada para ele analisar, né? Para eles analisar isso daqui e dar um parecer por cima para a gente, né? Então a gente já correu atrás de vários documentos que estavam em processo, né? Esse caso desse processo do uso capião e alguns documentos também de certidão deles, com o novo número de matrícula, né, doutor? Agora, gente, o uso capião, quando você tem a posse, um específico, é um direito que você tem de pleitear o uso capião. As pessoas vendem o uso capião extrajudicial como se fosse algo fácil, simples. Uma grande ilusão, né? O uso capião extrajudicial, aquele feito no cartório, no Brasil, eu fui acho que foi o terceiro advogado a conseguir, mas não é fácil conseguir porque o cartório é conservador, faltam documentos. Então, normalmente, quando tem litígio, é o uso capião judicial. Quando tem litígio, quando a gente tem que usar o uso capião com matéria de defesa. Então, nós temos várias situações que tem que ser judicial. No caso de vocês, gente, o que vocês vão ter que fazer? É diferente, né? Vocês vão ter que buscar agora fazer uma ação declaratória de nulidade desse registro de uso capião, porque é um uso capião que só vocês tiveram a posse até hoje, ninguém mais teve. Quem aparece como proprietário, vocês conhecem pelo menos, é o vizinho, né? É o vizinho. Cortou um pouco, doutor, a última fala. Na matrícula, na certidão de propriedade atualizada, vocês olharam, quem aparece lá é o vizinho como proprietário? Vocês conhecem a pessoa que aparece como proprietário? É o vizinho. É o vizinho. É o nome dos 3 vizinhos. Meu Deus, então, eu não sei, às vezes, claro que a gente sempre pensa na má fé, mas às vezes foi por incompetência do advogado que pediu a ação de uso capião, não conferiu, foi incompetência do cartório, do juiz. O Brasil tá cheio de incompetentes, né, gente, em relação a todos os ramos, né? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma ação declaratória de nulidade, hein? Para pedir a nulidade desse caso, né, desse registro, para vocês não terem dor de cabeça no futuro, entendeu? Porque eu tenho medo que eles entrem com alguma liminar de querer entrar no imóvel se eles descobrirem, né, doutor? Porque a justiça, gente, ela é cega, né? Então, acontece um falecimento. O herdeiro não sabe se tem a posse ou não tem. O herdeiro faz o levantamento do nome do falecido e ingressa com a ação, né? Com a ação reivindicatória. Se houver uma má-fé, entre aspas, que eles estão fingindo que não há, eles estavam pensando no falecimento dela. Porque a casa, depois de 2010, ela veio morar com a gente. Certo. E aí ela ficou essa casa durante uns 10 anos alugada, mas nós sempre fizemos as manutenções da casa e ela nunca esteve vazia, entendeu? Entendi. E conforme a gente falou no cartório, a própria pessoa que atendeu nós lá, que conhece bastante de cartório, dessa parte aí,
ela falou que isso aqui é um caso muito, assim, excepcional, né? O caso de um imóvel, de uma pessoa, no caso dela que só tem esse imóvel, uma idosa, né? Aconteceu um caso desse, sendo que teve morador lá durante todo o tempo, a casa nunca ficou vazia, e foram pessoas lá da parte do juízo, né? Procurar as pessoas do imóvel, falaram que não encontrou ninguém. A gente conhece todos os vizinhos lá, né? Porque ela morou bastante tempo, né? Os vizinhos são testemunhas nossas, que ela é dona da casa, no caso, né? Até o vizinho aí que está passando, ele é conhecedor que a casa foi comprada, né? E aí saiu no Diário Oficial, né? O resultado do juiz aqui já saiu no Diário Oficial, as coisas saíram tudo no Diário Oficial, mas eu acredito que foi assim que o senhor falou, meio que a revelia, porque eles não foram atrás. Ela recebe uma pensão daquela... LOAS. Ela recebe o LOAS, né? Se os caras fossem investigar direitinho, ia encontrar ela através do LOAS e tudo mais, né? Sei lá. Foi uma infelicidade muito grande. Eu acredito, claro que pode ser que tenha má fé, mas não tá com cheiro. Eu acho que foi aí o fato, foi incompetência do cartório, do juiz que não viu, do perito que não separou a área. Quando nós somos confrontantes, nós somos citados nos campeões justamente por isso. Citados para se manifestar, falar, opa, esse imóvel é meu, esse imóvel não tem interesse na causa, né? Então, vocês não foram citados, né? Foram citados, no Diário Oficial. No Diário Oficial. No começo do processo, desse processo, pela análise aí, o pessoal do cartório falou para nós, o começo estava certo. Eles começaram a pedir o pedacinho de terra deles lá. Entendi. Né? Aí, na hora do desmembramento, no decorrer da coisa, eu não sei se eles não acharam o número de registro, que era um lote. E esse lote se dividiu em 2. Então, em vez de eles fazerem uma nova matrícula lá, o que for, no meio do caminho, eles se perderam e pegaram a matrícula da minha sogra. Só que aí essa matrícula, quando eles deram, que nem o senhor falou, manda papel para lá, manda papel para cá, o pessoal correndo, foram lá, fizeram tudo em cima da matrícula. Aí, desse meio para frente, o negócio pegou o terreno todo. Ô, doutor, só para deixar claro, a área da minha mãe é 121 metros quadrados. Tá. Né? 121 metros quadrados. Da escritura. E no uso capião, eles pegaram 99 metros quadrados, que seria do lado vizinho, pegou da área da minha mãe. Então, ela ficou com 20 metros quadrados, 20 e poucos metros quadrados. E a verdade é uma só, né, gente? Alguém errou feio, me parece que pode ser que seja o cartório, pode ser que seja o perito, alguém errou feio, o judiciário, o próprio advogado da Exordial, que pediu errado, mas vocês não podem correr esse risco, porque as pessoas não... Tem muita gente boa, eu acredito no bem, o bem sempre vence. Mas pega uma pessoa maldosa, vai aproveitar essa situação contra vocês. Pode fazer uma ação de arbitramento de aluguel, para forçar vocês a pagar aluguel. Olha o absurdo que seria, né? Poderia fazer uma ação de extinção de condomínio, reivindicatória para retomar o imóvel com liminar. Olha o risco que vocês estão sofrendo. Vocês vão ter que fazer uma ação anulatória. Ação declaratória de nulidade da sentença dos campeão. Alguém errou. E como que pode dar uso capião, né, no terreno, e aí depois ela tem uma área remanescente de quantos metros? Se é 99, 31 metros, 32 metros quadrados. Ela ficou ainda com uma área, no meio de toda essa confusão, ela ainda sobrou uma área para ela. De 32 metros quadrados. Não tem lógica, né? Ficou uma área remanescente ainda, Deus do céu. Tem muita coisa errada aqui, né? Se eu dar uma olhada aqui, ó. Ainda bem que vocês perceberam, né? Deus é tão bom que vocês, de certa forma, foram no cartório e perceberam. Porque se vocês não fossem atrás, gente, cá entre nós, nunca ninguém ia descobrir isso. Só na hora errada, né? Ó, doutor, depois que eu fui no cartório do ano passado, minha mãe sempre foi 100% de saúde. Ela sofreu 2 AVC. Porque vocês tiveram que contar essa história para ela e eu imagino que ela ficou, né? Porque ela foi junto, né, doutor, no cartório. Tadinha. Imagina o susto que ela tomou ali de ver um absurdo desse, né? Gente, com muito carinho, vocês vão ter que fazer uma ação, chama ação declaratória de nulidade de uso capião, da sentença
Na verdade, a sentença seria uma rescisória, mas não é o caso. O problema é no último ato. O último ato foi o registro equivocado. Então vocês vão ter que fazer o quê? Ação declaratória de nulidade de registro de sentença de usucapião por erro de fato. Esse é o nome da ação. Foi erro de fato. Eles registraram o imóvel errado. Né? Então vai ter que bater nisso sim. Vocês vão ter que fazer prova da posse. E é importante fazer isso logo, porque vocês vão ter que pedir a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Na matrícula do imóvel, que não está no nome dela, está no nome dessa pessoa de forma equivocada, vocês vão pedir que conste essa ação de nulidade em andamento. Porque se essa pessoa quiser vender esse imóvel, gente, ela não vai conseguir, entendeu? Ela não vai conseguir. Ela até pode conseguir, mas vai desmotivar essa venda, né? Ô, doutor, e se for abrir essa ação declaratória, eles vão ficar sabendo, né? Vão, porque na verdade a nulidade de fato o cartório, se o cartório errou, né, ele na verdade tem que consertar, mas vamos citar porque quem é interessado nessa ação, quem é o proprietário, e hoje quem é o proprietário é quem não deveria ser, né? Então eles vão ser citados nessa ação. E aí, doutor, se eles descobrirem, ele pode entrar lá na casa? Não, na verdade, se eles agirem com maldade, é claro que eles podem fazer uma reivindicatória e tentar entrar dentro da casa, ter uma tutela antecipada, né, uma decisão judicial para entrar na casa. Só que, por outro lado, vocês têm a posse há muitos anos, dá para explicar que foi um erro de fato. Então, eles fazendo uma ação por má fé, também tem um risco gigantesco de perderem a ação, porque vocês têm boas saídas, bons argumentos. O direito é traiçoeiro, não dá para brincar, mas, em regra, dá para pedir a nulidade e conseguir efetivar isso. E se eles fizerem algo antes de vocês, dá para se defender bem. Mas é importante essa ação em andamento, porque até numa defesa, vocês conseguem justificar, descobrimos e fomos atrás, pedindo a nulidade, entendeu? A gente conhece os vizinhos, temos testemunha lá de vizinhos de mais de 40 anos que moram lá. Isso é bom, Uma coisa que eu ia falar para o senhor, fala aquela parte lá que falou que a partir do momento que se a gente entrar com a ação... Então, aí um dos advogados falaram que se caso eles descobrissem, tipo assim, a gente abriu uma ação, não abrisse uma ação, e eles agirem de má fé, falarem assim, vou entrar na casa, posso entrar com uma retificação liminar para entrar no imóvel. Na verdade, quem tem a propriedade, e eles têm a propriedade, né? Tem muitos direitos. Então, quem tem a propriedade pode pedir o quê? O arbitramento de aluguel, ou seja, forçar que vocês paguem o aluguel proporcional para eles, proporcional, total, integral. Então, existe essa possibilidade. Pode ser feita uma ação de extinção de condomínio, quando tem condôminos por imóvel ser vendido. Nesse caso não, porque está no nome só do vizinho, né? Não tem condomínio. Pode ser feita uma ação reivindicatória para tirar vocês do imóvel. Então, a pessoa que quer usufruir desse erro, né, seja de má fé ou não, ela pode. Ela tem vários meios para isso, porque foi feito um usucapião e registrado o imóvel errado. Então, qual que é a orientação que eu dou para vocês? Não dá para ficar omisso, né? Vocês vão ter que ir atrás, de fato, nessa ação de nulidade, pedir a nulidade desse registro, porque se vir alguma coisa, tomara que não venha, vamos torcer que não venha, mas se vir, vocês têm a própria ação de nulidade para usar como defesa. Diferente do que apareceu uma ação e vocês vão alegar o quê? Né? Já pensou na defesa? Vocês vão falar, juiz, tá errado, o usucapião foi registrado no imóvel errado. Mas o juiz que for julgar, a juiz vai falar assim, tá, mas por que vocês não correram atrás de uma ação de nulidade? Vocês não deixaram para lá, vocês não ligaram? Por quê? Isso que vai ficar difícil de explicar se vocês não entrarem com essa ação, entendeu? Entrando com a determinada ação, aí automaticamente fica impugnado qualquer tipo de entrada deles na casa. Na verdade, fica vocês contaram a história pela primeira vez. Então, numa defesa, numa contestação, isso gera uma vantagem interessante, entendeu? Então, doutor... E nada impede, gente, porque vocês queriam o quê? Vender ou alugar esse imóvel para ajudar ela? Não, na verdade, ela tem 2 filhos, né, que moram no Japão, mas como a coisa não está muito boa lá, né, poderiam ser que eles voltassem para cá. Entendi. Né? Por que eu estou perguntando isso para vocês com muito carinho? Porque... Se eles voltassem para cá, talvez lá naquele lugar lá, porque não é um lugar muito bom de se morar, né, é um lugar meio assim... O senhor tem uma ideia, o terreno do lado, até pouco tempo atrás, era um barraquinho, né?
e a outra casa do lado também é tudo assim, meio que um cortiço, né? Então, só a casinha dela estava no meio desses dois lados aí, meio